Olá, você está agora em Conexão Legal. Eu gostaria primeiramente de agradecer a todas as pessoas que no ano anterior, no ano de 2010, compareceram lá no site www.iidc.org.br e ajudaram e fizeram com que o nosso instituto crescesse da maneira com que cresceu. Meu muito obrigado, você que mandou e-mails, você que participou, você que enviou pautas, meu muito obrigado. Neste primeiro programa do Conexão Legal de 2011, eu tenho o prazer de receber um professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, para falar de um assunto que muito me alegra, que é a questão do capitalismo humanista. E o capitalismo humanista, inclusive, foi idealizado pelo professor Sayegh, que hoje está aqui nos nossos estúdios para falar um pouquinho dessa sua teoria, dessa sua tese, aliás, tese esta que lhe garantiu a livre docência na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O professor Ricardo Sayegh, entre outras coisas, é mestre, doutor, livre docente e professor titular da PUC. Bom dia, doutor. Bom dia. Tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Professor regente da Regente. Prazer tê-lo aqui, Ricardo. Muito obrigado. Fala um pouquinho do capitalismo humanista, já que nós estamos fazendo aqui 2 programas especiais a respeito do capitalismo humanista. Eu tive uma passagem na minha vida que eu vivi uma situação limite. Na realidade, eu acordei, me senti mal, fui pro laboratório Fleury fazer os exames e veio o resultado, eu tinha leucemia. Aí eu fui internado no Sírio-Libanês, no hospital, né? E na mesma época tinha sido internado o vice-presidente da República, o José de Alencar. Internado no Sírio, e diante da minha situação, eu percebi que tanto eu, até mesmo quanto a própria presidência da República, estávamos numa situação de absoluta impotência, que a gente ia enfrentar um problema, uma situação limite, verdadeiramente caminhar pelo Vale da Sombra mesmo. Não tinha o que fazer. Naquela oportunidade, eu que sou pai de 4 filhos, o meu filho, o caçula, tinha 6 meses de idade. Eu trocaria com qualquer pessoa, trocaria com um presidiário na situação mais subhumana possível, trocaria com um excluído, com uma pessoa miserável, enfim. Qual fosse a mazela dela, seria melhor que a minha, que eu estava numa situação de pré-morte mesmo. Diagnóstico terrível. E eu percebi que, diante da impotência, a única coisa que me reservava era a dignidade. Era agir com dignidade. Eu, por conta disso, e principalmente das minhas crianças, eu vi que a única coisa que me restava era agradecer. Agradecer pelo diagnóstico da doença, pelo desafio e agradecer pelo resultado, fosse ele qual fosse. Daí, lá no hospital, essas doenças, elas são esquisitas porque você se sente bem, né? Você não se sente mal. Você está doente, mas está bem. Ou pelo menos não acha que esteja doente. Né? Eu decidi, então, naquele meu tempo ocioso, escrever. E lá eu escrevi o núcleo, o centro de gravidade dessa teoria do capitalismo humanista. Eu sou professor de Direito Econômico, estudioso do Direito Econômico, da ordem econômica, da ordem constitucional econômica principalmente, e transportei essa dignidade para a economia, na medida em que eu lembrei que no artigo 170 da Constituição tem uma remessa expressa, né, do fim da ordem econômica garantir existência digna conforme os ditames da justiça social. Eu percebi que, na realidade,
o fim da ordem econômica é garantir os direitos humanos da população. A economia está a serviço da população e não a população a serviço da economia. Lá eu escrevi esse artigo, esse núcleo que foi escrito nessa semana, que eu estive internado lá no Sírio-Libanês, do setor de oncologia. Ele inclusive foi publicado. Ele foi publicado no Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade Humana, num artigo num capítulo chamado Capitalismo Humanista no Brasil. E a partir dali eu comecei a desenvolver essa ideia, entendi a ligação da dignidade com a fraternidade e tentei perceber como é que funciona o capitalismo a partir desta fraternidade, que é uma fraternidade universal, um conceito inclusionista, universalizante, integrador, que tanto atende o miserável excluído, como também garante os direitos humanos do banqueiro, do acionista, enfim. É aquela máxima, que no final das contas eu fui perceber que era uma verdade, e para mim uma verdade absoluta de Jesus Cristo mesmo, de que mais do que iguais nós somos irmãos. Na medida em que você transporta isso para o direito, você cria uma igualdade, mas uma igualdade que é aquela igualdade entre irmãos, onde cada qual tem a sua liberdade, sua identidade, e isso atribui essa igualdade e essa liberdade um qualificador de fraternidade. Ricardo, vou te pedir um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você de casa, não se esqueça, você está em Conexão Legal. Acesse nosso site idc.org.br e compartilhe suas ideias e também pauta com os nossos programas. Olá, sou vice-presidente do IIDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. A missão principal do nosso instituto é integrar todos os seres em uma sociedade melhor, desenvolver não só o direito, mas também o indivíduo. Gostaria de ter você conosco. Faça você parte ou não do mundo jurídico. O IIDC foi feito para todos nós. Acesse o nosso site iidc.org.br. Lá você encontrará dicas importantíssimas para o seu dia a dia e também artigos de pessoas renomadas. O Instituto Internacional de Direito Comparado também está com você no que tange a promoções. Lá, você preenchendo o seu cadastro, você pode receber um livro do professor Régis de Oliveira, presidente do nosso Instituto, e por vezes também de entrevistados. Meu muito obrigado e esteja conosco. iidc.org.br. As relações internacionais sempre foram o principal alicerce do desenvolvimento humano, desde as relações comerciais, sociais e culturais. Esse mesmo direito não só é indispensável neste contexto, mas serve como instrumento de desenvolvimento social, moral e essencialmente ético. Foi assim que todas as nações se desenvolveram. O Instituto Internacional de Direito Comparado tem como missão aprimorar e estabelecer normas mais claras do desenvolvimento da sociedade. Filie-se ao Instituto, preencha sua ficha e ganhe um livro do Dr. Régis de Oliveira. É fácil, entre no site www.iidc.com.br, clique em Cadastre-se, preencha o formulário e concorra ao livro. Olá, retornamos em Conexão Legal. E hoje temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios em São Paulo o professor Ricardo Sayegh, falando um pouquinho sobre a teoria, que aliás vem do professor Ricardo, a questão do capitalismo humanístico. Ricardo, essa teoria do capitalismo humanístico começou contigo naquele artigo, mas o título era esse desde o início? Não. No Sírio, quando eu escrevi, eu tinha escrito Análise Econômica do Direito à luz da fraternidade de Jesus Cristo. Eu até comento com meus alunos lá na PUC, cada pensador do direito, ele tem uma linha filosófica, Uns são robesianos, outros kelsenianos, outros se apoiam em Luhmann, Habermas e assim por diante. Eu me apoio em Jesus Cristo, Ele não escreveu nada, mas Sócrates também não escreveu nada.
E apesar do Estado ser laico e da liberdade religiosa, inclusive constitucionalmente prevista, eu não penso nessa teoria jurídica a partir do pensamento teológico, mas a partir do pensamento antropológico, analisando Jesus como o grande pacificador da humanidade. Foi a partir dele que os direitos humanos foram contemplados nessa condição universal. No período helênico, os direitos humanos, os direitos naturais eram observados, é verdade, mas eles eram restritos a quem fazia parte da cidade, não é? Os estrangeiros, as mulheres. E também a determinadas classes dentro da cidade. Pois é. Não é? Então não são propriamente direitos humanos. Se falava em direitos naturais para quem poderia ser titular de tais direitos naturais. Não é? Essa linha aristotélica. A minha linha, ela parte da perspectiva da proposta do Cristo, não da divindade do Cristo, não obstante eu acredite absolutamente nela, não é? Mas da proposta do Cristo, analisada pela lógica aristotélica, que chega em São Tomás de Aquino, alcança nos tempos modernos o humanismo integral, né, que foi proposto pelo Jacques Maritain na França, e assim eu me posicionei, né? Basicamente o que que foi um dos grandes professores e fundadores da PUC, que inclusive foi governador do estado de São Paulo e um dos pivôs da redemocratização do país, o Franco Montoro, pregava à sua época, né? Eu tive a felicidade de ter sido aluno dele na PUC, e essa linha que a gente mantém muito forte, muito viva no capitalismo humanista e no ensino do direito econômico da PUC. Para vocês terem uma ideia, até a grade curricular obrigatória da Faculdade de Direito foi reformulada para inserir essa perspectiva da análise do capitalismo, né, sobre a ótica dos direitos humanos. Porque é muito simples. A primeira dimensão dos direitos humanos são as liberdades, e as liberdades negativas. As liberdades negativas são a base do capitalismo, porque são elas que sustentam a livre iniciativa e a propriedade. Só que as outras dimensões dos direitos humanos são a igualdade e a fraternidade, que se adensam a essa liberdade. Na teoria pacífica dos direitos humanos, não é? Os direitos humanos são uma universalidade, um conjunto indissolúvel e interdependente. Se isso é verdade, para você sustentar a primeira dimensão, só sustentando em condição de adensamento, tanto a segunda quanto a terceira dimensão. E aí você monta um juízo de ponderação... Sem uma hierarquia, né? Sem uma hierarquia. E aí, a partir daí, sustenta o capitalismo dentro das liberdades fundantes do próprio capitalismo, reposiciona o capitalismo para uma humanização, não é? Mas garantindo, porque garante dentro dele uma igualdade mínima e a partir dessa igualdade mínima uma plena liberdade para que cada um possa exercer na sua plenitude as suas próprias potencialidades. É o que o Abraham Lincoln inseridos falava. nas suas responsabilidades também, exatamente, né? É o que o Abraham Lincoln falava quando ele se elegeu presidente dos Estados Unidos. Já no século XIX, o capitalismo americano ele foi construído sobre essas matrizes, só que o saxônico ele é muito utilitarista. Eu estudei na Inglaterra, eu posso falar isso. Ele é muito prático, pragmático nesses pontos. O Abraham Lincoln, não é? A solidariedade era garantir uma igualdade mínima, não só formal, mas também material, para que a partir daqueles níveis razoáveis de subsistência, cada um pudesse exercer a sua maior liberdade. E a maior liberdade para Abraham Lincoln era ser o que puder ser ou o que quiser ser. Isso é importante. Essa inclusão, não é? A inclusão do homem na atividade econômica e a perspectiva de instrumental da atividade econômica em favor do próprio homem. A base do capitalismo humanista é o ser humano. Mas não só o ser humano, e sim o que o ser humano pode transformar o meio ou não. A base do capitalismo humanista é o planeta. A ideia do planeta como a universalidade dos seres humanos, deslocar o ser humano do centro das coisas
porque ele fica com uma tendência... Porque é o seguinte, esse humanismo antropocêntrico, quanto mais valoriza o homem, mais super-humano fica o homem, mais egoísta e individualista ele passa a ser. Na hora que você desloca o homem do centro de todas as coisas e coloca o homem no meio difuso de todas as coisas e faz o homem pertencer a tudo e tudo pertencer ao homem, não é? O planeta se transforma num conjunto humano. E esse conjunto humano é o que, evidentemente, né, está emergindo das reclamações da humanidade para que ele seja preservado. Né? Então, entender o homem de tal maneira que identificar nele até mesmo a sua ausência de capacidade de viver em um mundo em que não caiba o homem. Seria isso? Não. O homem ele cabe em tudo, ele está no meio difuso de tudo. Não, mas eu digo isso pela questão do próprio planeta, porque nós estamos degradando o planeta de forma única. O homem inserido como algo muito grande, ele não vai caber num planeta muito pequeno, principalmente em questões, por exemplo, a China hoje com 1 bilhão e 400 milhões oficialmente, e mais de 1 bilhão e 700 milhões não oficialmente. O dia que aquele pessoal começar a consumir 50% que os americanos, por exemplo, consomem, não cabe o homem dentro do nosso planeta. Como fica essa questão na teoria humanista? Malthus já tinha essa preocupação, né? Isso é uma preocupação antiga, que eu acho que, se não me engano, deve ter 2, 3 séculos, não é? De que a população ia crescer além das potencialidades. E esses 2, 3 séculos não foi isso que revelou. O que eu acho é que, na realidade, a gente tem que ter um olhar além da nossa própria perspectiva. Um olhar que transcende a nossa própria consciência da existência individual para uma existência planetária. O homem ele tem que entender que o planeta faz parte dele, ele faz parte do planeta, que o homem faz parte de todos os homens e que todos os homens fazem parte do homem. Existe uma conexão universal nisso. Ricardo, nós vamos para um rápido intervalo, que o nosso tempo aqui é meio cronometrado. Já voltamos. Você de casa, continue em Conexão Legal. Olá, sou vice-presidente do IIDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. A missão principal do nosso instituto é integrar todos os seres em uma sociedade melhor, desenvolver não só o direito, mas também o indivíduo. Gostaria de ter você conosco. Faça você parte ou não do mundo jurídico. O IIDC foi feito para todos nós. Acesse o nosso site iidc.org.br. Lá você encontrará dicas importantíssimas para o seu dia a dia e também artigos de pessoas renomadas. O Instituto Internacional de Direito Comparado também está com você no que tange a promoções. Lá, você preenchendo o seu cadastro, você pode receber um livro do professor Regis Oliveira, presidente do nosso instituto, e por vezes também de entrevistados. Meu muito obrigado e esteja conosco. iidc.org.br. As relações internacionais sempre foram o principal alicerce do desenvolvimento humano, desde as relações comerciais, sociais e culturais. Esse mesmo direito não só é indispensável neste contexto, mas serve como instrumento de desenvolvimento social, moral e essencialmente ético. Foi assim que todas as nações se desenvolveram. O Instituto Internacional de Direito Comparado tem como missão aprimorar e estabelecer normas mais claras do desenvolvimento da sociedade. Filie-se ao Instituto, preencha sua ficha e ganhe um livro do Dr. Regis de Oliveira. É fácil, entre no site www.iidc.com.br, clique em Cadastre-se, preencha o formulário e concorra ao livro. Olá, retornamos em Conexão Legal. Este é o último bloco desse primeiro programa que vai tratar um pouquinho a respeito do capitalismo humanista. E, para tanto, temos aqui o criador da teoria, o professor Ricardo Sayegh. Professor, eu interrompi o senhor no último bloco. Conclua, por favor, a respeito da questão do planeta e a questão do número de pessoas sobre ele. Vou achar que estou ficando louco, né? Mas não é isso? Não, na verdade é o seguinte, nós temos que fazer o que o Foucault chamava de salto epistemológico. O Foucault foi um dos grandes filósofos da modernidade,
né? Ele estudou demais o conhecimento e era um grande professor francês, e ele dizia com uma clareza lapidar, o mundo, ele é conhecido pelo modo de olhar, é o que ele chamava de episteme. A episteme do mundo, na minha percepção, tem que ser modificada. A gente deve ajustar o nosso olhar para um olhar fraterno. Não é que o homem vai ficar bonzinho, não é que as pessoas vão se abraçar. Eu não prego que direito ambiental é dar um abraço na árvore ou abraçar um gatinho. Não é nada disso. Mas as instituições, elas devem ser boas, elas devem fomentar a fraternidade entre todos. Na realidade, as soluções simétricas não têm mais espaço. O talião foi banido já no Novo Testamento. Olho por olho, dente por dente, não cabe mais. Eu tenho eu tive um contato uma vez com um desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, que ele falava: Ricardo, se o talião fosse aplicado, a humanidade estaria banguela e cega, porque não cabe, você tem que ter a melhor solução possível. Hoje, o grande conflito entre as pessoas não é um conflito maniqueísta entre o bem e o mal, são posições jurídicas sustentáveis, e o juiz, antes de tudo, tem que ser um mediador, porque na medida em que ele é um mediador, ele é um fomentador da dignidade da pessoa humana, e ele deve aplicar o direito dentro desse critério de mediação. Esse troço de Duralex, Sedilex, é bom para quem aplica, nunca é bom para o destinatário da norma jurídica. Só que quem aplica está a serviço do destinatário. Então acaba acontecendo no que às final vezes eles das esquecem contas, isso, né? Exatamente, uma mudança, uma inversão de valores, não é? O juiz tem que ser um fomentador, um participante proativo no processo, não é? De fazer emergir a dignidade da pessoa humana. O processo, antes de tudo, é uma ordem de paz. E como uma ordem de paz, não é? Ele é um ditame de direitos humanos, de dignidade da pessoa humana. Aliás, é o nosso principal instrumento para esse fim, né? Pois é, o próprio CNJ, no Código Nacional da Magistratura, coloca em um dos seus artigos que o juiz é um fomentador da dignidade da pessoa humana. Professor Ricardo, nós vamos terminar aqui esse primeiro programa, mas voltamos no segundo programa para concluir aí a sua teoria e para explicar para as pessoas de casa efetivamente como ela funciona. Muito obrigado e muito obrigado, voltamos no próximo programa. Muito obrigado. Você de casa, não se esqueça. Esse é o primeiro programa de uma série de 2 que serão apresentados nesta semana e na semana que vem aqui neste canal na TV Justiça. Meu muito obrigado por ter estado conosco. Se você tiver dúvidas ou sugestões, você pode ingressar no nosso site idc.org.br e também rever este e outros programas. Meu muito obrigado. Até a próxima semana em Conexão Legal.